Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina Industrialização de Produtos Florestais, ministrada dentro do curso de Engenharia Florestal da Unemat, no semestre letivo suplementar excepcional 2020/5, onde nessa videoaula trataremos do assunto laminação de madeiras. E faço recomendação, de leitura do livro Painéis de Madeira Reconstituída, organizado pelo professor Setsuya Akiri, da Universidade Federal do Paraná, no seu capítulo 2, Laminação de Madeiras, que é onde eu baseio essa aula e que também, tem com mais detalhe todo o conteúdo teórico do que eu abordo nessa videoaula. E lembro, que todo o conteúdo, presente no capítulo 2 desse livro, ele encontra-se aí, quase que integralmente no material Painéis de Madeira, disponível dentro do site do Passei Direto, onde vocês veem, conforme link que vocês veem aí. E lembro que esse mesmo link está aí abaixo dessa aula na página da disciplina no SIGA. Então, a todos vocês desejo uma ótima videoaula e vamos lá. Quando a gente fala em laminação da madeira, nós estamos nos referindo à produção de lâminas, conforme a gente vê, essas amostras nessa figura. Lâminas de madeira são produzidas a partir de toras ou peças de madeira serrada ou beneficiada e a gente tem aí essas lâminas como um material de estrutura laminar de grande comprimento e largura e de pequena espessura, que por sua vez vai ser utilizado aí, para a como matéria-prima para a fabricação de outros produtos, dentre eles o principal, os painéis aglomerados. A gente vê, que o processo de laminação dá continuidade ao processo de industrialização da madeira. No caso, as lâminas, elas podem ser consideradas um material mais industrializado do que, o próprio uso da madeira em tora e também da madeira serrada. Nós temos aí, mais operações que, no caso, vão tornar a madeira um material, com menores dimensões, destacando nesse caso que as lâminas, elas possuem uma pequena espessura e permite aí, a produção de materiais que são utilizados aí no nosso dia a dia. Essa imagem mostra aí lâminas, aí como sendo um monstruário, que pode ser inclusive observado nas lojas que vendem esses produtos, contendo aí lâminas de diversas espécies, conforme a gente pode observar pelas diferentes propriedades organolépticas que a gente observa aí, nessas lâminas dessas figuras. Essas lâminas elas podem ser produzidas de espécies florestais variadas, incluindo espécies nativas brasileiras, e também elas podem ser produzidas aí de madeira de plantios florestais, com destaque aí para as espécies de pinos, que apresentam aí, uma grande produção de lâminas a partir de espécies desse importante gênero do Brasil. E aqui a gente vê, o aspecto das lâminas de pinos, que também aí apresentam, também apresentam boas propriedades estéticas, mas, a gente ainda tem algumas espécies nativas que chegam a apresentar uma maior beleza. Mas isso, é uma opinião pessoal, é variável de pessoa para pessoa. E aqui, nessa outra imagem, a gente já vê lâminas já produzidas em estoque. Essa imagem eu estou colocando aqui só para vocês terem noção do tamanho das lâminas. A gente vê aí que são peças que apresentam aí, um determinado comprimento, uma determinada largura, mas são peças aí que apresentam, uma pequeníssima espessura. Essas lâminas vão ser usadas aí para a fabricação, como eu já falei, de importantes materiais usados no nosso dia, Um deles,
A laminação ela serve de matéria-prima para um painel reconstituído, que é aí o compensado. As lâminas servem de matéria-prima para a fabricação desse compensado, que, por sua vez, vai servir de matéria-prima para a fabricação de inúmeros produtos, dentre eles móveis. Então, a lâmina aí ela tem como principal destino, né, a produção desse painel chamado compensado. Como também ele apresenta outros usos importantes, como a gente vê na figura da esquerda, no revestimento de portas e na figura da direita, também usado aí na fabricação de pisos laminados colados. Então, né, desculpa, pessoal, apenas, né, pisos laminados. Nesse caso aí, né, a gente vê a importância dessas lâminas e alguns dos principais produtos que fazem parte aí, né, que elas são usadas como matéria-prima. Agora, o que vem a ser essa lâmina? Por conceito, uma lâmina de madeira é um material de estrutura laminar produzido pela ação de corte através de uma faca específica em peças variando de 0,13 a 6,35 milímetros de espessura. E nesse caso, tendo comprimento e largura variáveis. Mas o que é importante a gente saber é a espessura que essas lâminas apresentam. Olha só para vocês verem como que elas apresentam uma finíssima espessura, variando de 0,13 a até 6,35 milímetros de espessura. Essa lâmina ela é menor do que 1 centímetro, para vocês terem aí ideia. E as lâminas, elas são produzidas, né, conforme a gente vai ver daqui para frente, elas são produzidas a partir, né, ou de uma tora ou de uma peça de madeira serrada. E durante o seu processo de produção, as lâminas elas podem, né, pode ocorrer algum defeito, tanto relacionado ao próprio processo, como também relacionado às próprias características da madeira, e sempre são buscadas aí a produção de lâminas de qualidade. Nesse caso, a gente pode então destacar como sendo características de uma lâmina ideal. São algumas características, dentre elas, espessura uniforme da peça ao longo de todo o comprimento da lâmina, superfície lisa e suave, isso aí para proporcionar uma melhor superfície de colagem e adesão entre as lâminas adjacentes ou outros materiais sobre onde essa lâmina vai ser colada, ausência de fendas em ambas as faces e aparência desejável, né? No caso aí, né, se a espécie produzir, né, boas características organolépticas que atendam aí, né, a diversos públicos-alvo. No caso aí, cor e figuras desejáveis aí, né, faz com que a madeira ela tenha, né, uma aparência desejável. E a produção de lâminas a partir dessa madeira vai ser aí interessante. Então essas são algumas características de uma lâmina ideal. Agora, como que essas lâminas são produzidas? Basicamente, conforme é descrito no livro do professor Yakiri, são essas as etapas do processo de laminação da madeira: o armazenamento das toras, a preparação das toras para a laminação, onde é feito o descascamento, conversão e aquecimento, quando necessário, a laminação, que vai corresponder ao processo de transformação da madeira na forma de tora ou de madeira serrada em lâminas, que é feito a partir de 2 equipamentos, torno e faqueadeira, cada um com as suas características distintas e também destinada à produção de determinados tipos de lâminas. Feita a produção de lâminas, é feito o transporte das lâminas verdes e guilhotinagem para ajuste aí, né, das suas dimensões de comprimento e espessura, secagem das lâminas verdes, após secas, a sua classificação
e depois aí o armazenamento dessas lâminas para posterior comercialização. Então, vamos aí ver cada uma dessas etapas aí com ênfase às principais. Primeiramente, o armazenamento das toras. Muitas empresas que fazem a produção de lâminas, elas mesmo costumam ter em seu pátio toras armazenadas para esse tipo de produção. Então, é muito comum a própria indústria laminadora fazer o armazenamento das toras. E a literatura destaca que esse armazenamento pode ser feito tanto no solo ou na água. Nesse caso aí, né, quando a indústria ela está localizada aí numa região que tem aí, né, a sua proximidade com beira de rios e lagos. A, a gente pode considerar que o tipo mais comum de armazenamento das toras, ela é feita no solo. Aqui a gente tem uma imagem do que seria um armazenamento das toras aí, né, sendo feitas em água. Essa imagem, na verdade, ela nem é uma imagem que caracteriza um armazenamento em água. Essa imagem ela mostra toras apreendidas de madeira entre o estado do Amazonas e o Peru. Nesse caso aí, né, a gente vê que você não tem aí toras sendo armazenadas para posterior produção de lâminas. A gente vê, pessoal, a gente vê aí que é uma situação aí um pouco mais difícil de ser operacionalizada, porque colocar as toras no rio, ela acaba sendo fácil, mas fazer a sua retirada depois, ela acaba sendo mais complicada. E a gente tem que considerar também a própria densidade da madeira, porque se ela for uma densidade muito alta, pode fazer com que a tora não flutue, mas assim, né, que ela venha a ficar totalmente imersa. Toda madeira que tem uma densidade superior à densidade da água, ela no caso aí vai afundar. Então, o armazenamento, desculpa, né, sendo feito no solo, é aí, né, a prática mais comum de ser observada nas indústrias laminadoras. E a gente pode destacar boas práticas, né, para um bom armazenamento das toras, que são armazenar toras por um período mínimo de tempo, visando a ocorrência de defeitos e também aí, né, um ataque de organismos xilófagos. Nesse caso aí, né, como as toras elas devem ser armazenadas por um período mínimo de tempo, a gente sempre deve adotar a seguinte estratégia: usar as toras mais antigas no pátio ou por ordem de chegada. Se é feito aí, né, se é feito o processamento de uma determinada espécie, então sempre utilizar as toras que estão mais antigas no pátio. Toras armazenadas por mais tempo no pátio, elas são mais propícias ao fendilhamentos de topo, que ocorrem devido à insolação direta, alta temperatura e alternância de sol e chuva. Isso aí é mais propício em algumas espécies do que em outras, mas a gente sempre deve levar aí em conta a possibilidade de ocorrência desse defeito. Em eucalipto, por exemplo, ele é muito comum. Ocorrência de mancha azul, né, causado aí por fungos manchadores, principalmente em espécies de madeira branca e de baixa densidade. É o caso, por exemplo, da madeira de pinos, que é muito usada na produção de lâminas e deve ter cuidado com a ocorrência desse tipo de defeito ou problema. Ataque de agentes biodegradadores, agentes xilófagos, não só a ocorrência de fungos manchadores, mas fungos apodrecedores, insetos podem vir atacar essa madeira, ocorrência de bactérias que podem causar odores indesejáveis e aumento da porosidade da madeira. E também, né, a gente pode adotar de outras estratégias para que as toras elas se mantenham, né, com a sua boa integridade estrutural, principalmente considerando aquelas que vão ficar mais tempo no pátio.
como, por exemplo, né, a impermeabilização dos topos ou extremidades com produtos químicos. Um exemplo mesmo, qualquer produto impermeabilizante passado sobre as extremidades da tora, né, para que não haja esse fendilhamento de topo, e também aí o uso de proteção anti-racha ou dispositivos similares, conforme a gente vê nessas duas imagens aí abaixo, que são usadas, né, que são pregadas manualmente com o auxílio aí de um martelo, de uma marreta, sob a superfície transversal das toras, de maneira a evitar que a gente tenha ali uma rachadura de topo excessiva. Essa proteção anti-racha, inclusive, ela é muito utilizada em moirões de eucalipto, que corresponde aí a um gênero que tem muitas espécies é, susceptíveis a essa rachadura de topo. No caso também, né, é uma boa prática de armazenamento das toras manter a casca, isso aí até mesmo para proporcionar proteção à madeira ao longo do seu comprimento, proteção à madeira até mesmo contra a ocorrência de rachaduras, contra a ocorrência de ataque de organismos xilófagos, e a gente vê registrado na literatura também manter as toras com alto teor de umidade através do sistema de aspersão, né, pátio ou submersas da água. Aqui a gente vê um exemplo de uma imagem, inclusive não aqui no Brasil, onde que nós vemos aí, né, um sistema de aspersão jogando água aí nas extremidades da tora. Porque, né, quando a gente joga essa água, a gente tende a evitar defeitos, como por exemplo o ataque de fungos, e mantendo ela mais úmida na sua superfície, também vai evitar com que ela tenha defeitos, né, de fendilhamento nas suas extremidades. Não é uma prática muito comum adotada no Brasil, eu não conheço nenhuma indústria que faz isso, mas é aí também uma técnica descrita na literatura. No caso, quando a tora ela geralmente é armazenada com casca no pátio. Quando ela vai para a laminação, é feito aí o seu processo de descascamento. Existem várias metodologias para se fazer esse descascamento, inclusive metodologias mecanizadas, que no caso aí vocês podem ver com mais detalhes a partir aí da leitura do material que eu recomendei. Feito o descascamento, é feita a conversão das toras, que consiste na diminuição das dimensões da tora. Mais especificamente, né, a gente tem ali, né, das toras de maior comprimento para toras de menor comprimento. Quando for ser utilizado um equipamento denominado torno, que vai produzir aí lâminas de maior espessura, ou de toras de maior comprimento para peças serradas. Aqui a gente já tem uma diferença em relação ao primeiro. A gente não está diminuindo apenas o comprimento, mas está diminuindo outras dimensões, né? Então, de toras de maior comprimento para peças serradas ou semi-roliças de menores dimensões, como blocos, pranchões, etc. Que no caso aí a gente vai usar essas peças para fazer uso em uma faqueadeira. Essa faqueadeira, na verdade, ela vai produzir lâminas decorativas de menor espessura, quando comparado àquelas feitas no torno, para, né, para usos onde essas lâminas vão estar visíveis aos olhos das pessoas que utilizarem os produtos feitos com elas, como por exemplo nos pisos laminados, como por exemplo nas portas. Quando a gente vê aquelas lâminas, a gente está vendo lâminas decorativas produzidas nesse equipamento chamado faqueadeira. Agora, quando é feita a conversão, a gente tem que observar que algumas espécies elas tendem a apresentar defeitos, né, como rachaduras da sua superfície, né, quando é feito aí esse processo de conversão. Então, a literatura faz aí algumas recomendações. Por exemplo, madeiras de coníferas. Elas são menos propensas ao fendilhamento de topo quando comparado às madeiras de folhosas. Nesse caso aí, uma sequência recomendada
para se trabalhar madeiras de coníferas é fazer o descascamento, a conversão em toras menores e depois o aquecimento, que é a próxima etapa que a gente vai estar vendo. Enquanto que madeiras de folhosas, que são mais propensas ao fendilhamento de topo, quando comparado às das coníferas, uma sequência mais recomendada, segundo a literatura, é o descascamento, aquecimento das toras em comprimentos maiores, até mesmo aí para evitar, né, para reduzir as tensões de crescimento da tora, de maneira que elas não venham a ser liberadas durante o desdobro, né, ou até mesmo conversão dessas toras, e depois aí, né, a sua conversão em toras menores. Essas observações correspondem aí a uma metodologia descrita na literatura. Não quer dizer que sempre ela vai ser utilizada, mas é aí uma recomendação que pode também aí ser adaptada de espécie para espécie. Claro, o descascamento ele tende a vir primeiro. Agora, né, dependendo da empresa, pode ser feito uma etapa ou outra, considerando aí a conversão ou o aquecimento. Se a tora tem tendência a rachar, então é mais indicado, né, se assim, né, a estrutura da empresa permitir, primeiro fazer o seu aquecimento para depois fazer a sua conversão. E falando em aquecimento, o aquecimento, né, seja das toras ou das peças de madeira, tem como função aumentar a plasticidade da madeira, deixando ela mais mole, vamos dizer assim, menos resistente ao corte, minimizando a ocorrência também, né, minimizando a ocorrência de defeitos durante o corte. A plasticização, ela atua sobre a lignina da parede celular, fazendo com que ela seja aí, né, com que ela fique menos resistente ao corte, diminuindo, né, a sua resistência à compressão. No caso, o aquecimento, né, ele é feito em madeiras de média a alta densidade e ele pode ser dispensável em madeiras de baixa densidade, dependendo da espécie. Aí, no município mesmo de Alta Floresta, nós temos empresas que fazem produção de lâminas e algumas espécies que são processadas por determinadas empresas, elas nem passam pela etapa de aquecimento, porque a própria tora, devido aí, né, às características da madeira, por ela ser de uma menor densidade, não há necessidade que isso seja feito. E esse aquecimento, tanto ele pode ser feito com o uso de água quente, na sua fase líquida, ou de vapor d'água. No livro, né, do professor Setsuya Akiri, é descrito, né, outros materiais que também podem ser utilizados aí no aquecimento, mas a água, ele é aí o líquido mais usado. E quais são os efeitos do aquecimento na madeira verde? É a minimização da ocorrência de fendas nas lâminas, melhorar as condições de laminação de madeiras duras, esses dois primeiros que eu li são muito importantes, alteração da resistência da madeira para que seja realizado o corte, diminuição da dureza. Esse aquecimento ele pode causar mudanças de coloração, que pode não ser desejável, ainda mais se a gente for considerar lâminas, né, de espécies de coloração mais branca, se for feita numa faqueadeira. Então, isso daí deve ser bem controlado na empresa, para que isso daí não ocorra, se for uma lâmina de valor mais estético, e redução da propensão de fendas e rachaduras na tora, que esse último aí já passa a ser importante. E a produção das lâminas, ela tanto pode ser feita em um torno, que faz a produção de lâminas para compensados, em especial para o interior do compensado, que também é chamado de miolo, que são lâminas mais grossas, lâminas mais estruturais. Também pode ser feito aí pela faqueadeira, que faz a produção de lâminas decorativas, que são lâminas de menor espessura quando comparadas àquelas feitas com o torno, e as lâminas também, teoricamente, podem ser produzidas por serra, que é um processo mais antigo. As primeiras lâminas
produzidas. Tem-se registros dessas lâminas produzidas desde a época dos antigos faraós, né, para construção de móveis, e eram feitas aí, né, por serra, mas que estão aí em desuso atualmente, porque você tem uma menor produção quando comparado ao torno e à faqueadeira. Quando a gente fala em produção de lâminas, a gente vai estar se referindo ao torno ou à faqueadeira. Dependendo do objetivo de fabricação dessa lâmina, a gente usa um torno ou a gente usa faqueadeira. Se a gente for pegar como base o ano de 2019, o município de Alta Floresta, nós tínhamos empresas fazendo a produção apenas por faqueadeira. E aí, no caso, né? E também por torno, desculpa, a gente tinha esses dois tipos de produção em Alta Floresta, estado do Mato Grosso. Aqui a gente tem um exemplo do equipamento que é aí um torno, que nesse caso aí ele vai trabalhar com um sistema de desfolhamento ou desenrolamento da tora. Se a gente for imaginar, pessoal, se a gente for comparar, na verdade, se a gente for, na verdade, considerar uma tora de madeira como um rolo de papel higiênico, se eu pegasse esse rolo de papel higiênico e começasse a desenrolar ele, até ele acabar, a gente estaria aqui, de maneira análoga, fazendo a produção de lâminas em um torno. E é interessante para quem consegue ver esse processo, ver um torno trabalhando, a gente pega toras de determinado comprimento e essas toras elas são aí literalmente desenroladas, produzindo lâminas, igual a gente vê nessa figura da direita na sua parte inferior. Na figura da direita superior, a gente vê ali uma tora em processo, né, de formação de lâminas, enquanto que na figura da direita inferior, a gente já vê a lâmina sendo produzida do outro lado. O torno, ele é um processo onde há um desenrolamento das toras. É feita uma produção contínua de lâminas e há uma maior produção, rendimento de lâminas, até mesmo quando comparado à própria produção de madeira serrada. Há um corte mais uniforme, a velocidade de rotação é de 50 a 300 rotações por minuto, tendo aí uma velocidade de corte em geral variando de 30 a 50 metros por minuto. Pessoal, eu chamo atenção para vocês que na página da disciplina no SIGA a gente tem outros vídeos que mostram a produção de lâminas em um torno. Quem nunca viu esse processo, dá uma interrupção nessa videoaula agora e assistam lá esses vídeos que são bem curtinhos, bem didáticos, sobre a produção das lâminas em um torno, para vocês terem ideia de como é interessante a produção, né? Melhor dizendo, dessas lâminas através aí desse equipamento, que é muito interessante. Então, façam uma interrupção desse vídeo e assistam lá, e depois vocês voltam aqui, ok? Beleza. Continuando, pessoal, considerando que vocês já viram os vídeos lá, aqui a gente tem um exemplo, né, da lâmina, ela sendo produzida, ela é produzida até mesmo de uma forma rápida. Pensem a gente, né, pegando um rolinho de papel higiênico e desenrolando ele de uma maneira bem rápida. O rolo, a fita de papel higiênico, ela sai bem depressa se a gente for bem rápido. A mesma coisa também aí acontece com o processo da produção aí das lâminas. Nos vídeos mesmos a gente consegue perceber isso daí. A lâmina, após produzida, ela pode ser, nesse caso aí, né, passar por um sistema de esteira até ir para uma próxima etapa, que é a de guilhotinagem, onde essas toras elas
essas lâminas, desculpa, elas vão ser picadas em larguras pré-definidas e essa guilhotinagem também é usada para retirar algum defeito de alguma região que porventura possa existir nessa lâmina produzida, como por exemplo ocorrência de nós, ocorrência de rachaduras, dentre outros defeitos. Ou, se o espaço da empresa ele é pequeno, a lâmina, após ela ser produzida, ela pode ser novamente enrolada em uma bobina, igual a gente vê aqui, inclusive mostrando aí nessas setas em amarelo. É feita a produção, ela é enrolada nessa bobina, depois essa bobina com as lâminas ela é levada para um outro sistema, para um outro lugar da indústria, onde ela é desenrolada de novo para fazer a guilhotinagem. E no caso aí, fazer, né, a redução da largura, da largura ou do comprimento aí, né, da lâmina, bem como também aí a retirada de defeitos que essa lâmina pode ter. Aqui, né, e aqui só chama atenção, mostrando nessas outras setas em amarelos, lâminas já produzidas que estão aí armazenadas no fundo aí dessa empresa para posterior comercialização. A faqueadeira é um outro sistema de produção de lâminas. Só que, diferente do torno, que produzem lâminas de maior espessura, geralmente utilizadas como lâminas estruturais para compor o miolo de painéis compensados, isso é para o torno, a faqueadeira já produz lâminas menores, já produz aquelas lâminas mais pequenininhas, destinadas aí, né, a ser um material, né, mais decorativo, que pode inclusive ser utilizado como a primeira lâmina, a lâmina de capa de compensados, bem como também, né, fazer o revestimento de portas e até mesmo pisos laminados. A produção de lâminas ela é feita com espessura variando de 0,6 a 1,5 milímetros, ela é bem fininha mesmo. As lâminas produzidas são de menor espessura que aquelas produzidas em um torno. Ele é mais voltado para a produção de lâminas decorativas e de revestimento, mas em especial para lâminas decorativas. E é um processo que, diferente do torno, ele tem um processo descontínuo de produção, a produção descontínua de lâminas. E tem aí também uma produção com um menor fendilhamento. Existem 4 tipos de faqueadeiras, que são elas as faqueadeiras horizontal, vertical, rotativa, também conhecida como stay-log, e longitudinal. Na faqueadeira horizontal, aliás, antes de eu falar nisso, vamos voltar ao que é o sistema de produção da faqueadeira. Nesse caso, a tora ela é transformada numa peça de madeira serrada e essa peça de madeira serrada ela vai ser usada aí na produção de lâminas. Eu sempre gosto de fazer uma analogia do processo de produção de lâminas por faqueadeira como uma situação, como se a gente fosse em uma padaria, num supermercado e fosse comprar presunto ou mussarela fatiada. Quando a gente pede, seja presunto ou mussarela fatiada, né, o atendente ele vai pegar a peça que contém ali alguns quilos, seja de presunto ou de mussarela, ele coloca na máquina e começa a cortar. E cada fatia de presunto ou mussarela, ela é cortada por vez. Ele não consegue tirar todas as fatias ao mesmo tempo. Se eu peço ali, vamos supor, umas 200 gramas de presunto, vai vir ali em torno de 7 fatias de presunto, né? Se eu peço nesse caso. Então, aí, esse processo de corte
esse processo de corte aí, né, do presunto em fatias ou da mussarela em fatias, é o mesmo sistema que seriam quase que a gente pode usar esse exemplo como análogo para a faqueadeira, onde a faqueadeira, no caso, a gente vai ter uma peça de madeira que vai ser fatiada e cada lâmina vai ser produzida individualmente. Por isso que o processo ele é descontínuo, diferente do torno que é contínuo. A gente vê, então, que existem 4 tipos de faqueadeira. No caso, a primeira é a horizontal, onde o corte ela é efetuado pela movimentação da estrutura faca-barra de pressão sobre a madeira. Nesse caso aí, a peça de madeira é fixa e a lâmina ela vem, ela é dinâmica, ela se movimenta e ela vem de encontro com a madeira para fazer o corte. Temos aí a faqueadeira vertical, onde o corte é efetuado pela movimentação da madeira contra a faca na condição estática. Já é um processo inverso da faqueadeira horizontal, onde na faqueadeira vertical a madeira que é móvel, que ela vai de encontro à faca, que é estática. Temos aí uma faqueadeira rotativa, onde que as lâminas são produzidas de forma descontínua, através do movimento rotativo das garras. Essas garras, elas são estruturas do torno, né? Que no caso aí fazem o contato com a peça de madeira, fazendo o encontro da madeira contra a faca na condição estática. E temos também um outro tipo que é o longitudinal, que não é tão usado em relação aos tipos horizontal, vertical e rotativa, onde o corte é realizado no sentido paralelo à direção das fibras. Pessoal, eu chamo atenção também que para a faqueadeira nós temos também vídeos no SIGA-A, abaixo da onde que esse vídeo está localizado na página da disciplina, onde vocês vão ver como é a produção de lâminas através das faqueadeiras horizontal, vertical e rotativa. Eu não consegui achar um vídeo que mostrasse aí uma faqueadeira longitudinal, mas as principais elas estão ali colocadas lá. Então, novamente, eu vou pedir para que vocês façam uma interrupção nesse vídeo e assistam lá a produção, né, das lâminas em faqueadeiras horizontal, vertical e rotativa, para que vocês também tenham um melhor entendimento do que é uma produção de uma lâmina rotativa. Façam isso lá, são vídeos ali bem curtos e que vocês aí não vão estar gastando tanto tempo aí para ver. Assistido lá, vocês retornam aqui a essa videoaula. Aqui, pessoal, a gente tem exemplo de faqueadeiras, né? São aí esses equipamentos utilizados, né, na produção de lâminas. E aqui a gente tem um exemplo de uma faqueadeira horizontal, onde a peça de madeira ela encontra-se fixa e a faca ela vem então de encontro para que seja feita a produção da lâmina, com que no caso, né, ela é produzida e retirada do outro lado da faqueadeira, conforme a gente vê aqui nessa figura à direita, necessitando aí de 2 pessoas, né, para estar pegando a unidade produzida e a depositando aí sobre uma mesa de suporte. Feito a produção das lâminas, elas passam aí para uma outra etapa que é a secagem. A secagem é um processo de retirada da água até determinada umidade, com mínimo de defeitos no menor tempo possível e de forma técnica e economicamente viável. Aí a função aí da secagem das lâminas, fornecer condições adequadas para a colagem e formação dos painéis de madeira. A secagem ela é muito importante, porque essas lâminas elas vão ser coladas, seja na madeira serrada, seja em outras lâminas para a produção aí, né,
de outros produtos de madeira reconstituída. Então, é importante que eu tenha uma superfície com boas características para que ocorra aí essa colagem. E os métodos de secagem são em estufa, que é o método mais usado, como também o método natural de secagem ao ar, que é menos usual. Na produção de lâminas, a secagem ela é geralmente feita em estufas. Inclusive, existem empresas que fazem o aproveitamento de resíduos de madeira, queimando eles em caldeira, para que a caldeira gere vapor quente, para esse vapor quente alimentar essas estufas, promovendo a secagem das lâminas. Isso, inclusive, a gente vê em empresas situadas no município aí de Alta Floresta, estado do Mato Grosso, onde o nosso campus está localizado. Aqui a gente tem um exemplo de uma estufa sendo utilizada e chama atenção, pessoal, que no livro do professor Setsuya Akiri existe uma boa discussão sobre a secagem das lâminas, inclusive mostrando vários exemplos de processos, né, de metodologias de secagem úteis para lâminas. Então, não deixem de ler esse material. Aqui a gente vê, pessoal, nessa figura, na região aqui, né, da direita, mais à direita, onde essas lâminas aí, elas podem, a gente tem uma extremidade, que no caso aí, essas lâminas são colocadas e elas vão estar saindo na outra extremidade já seca. Então, é um exemplo aí que a gente tem de secagem aí das lâminas. E são características desejáveis de uma lâmina seca. Umidade final uniforme, isso é óbvio, sem ondulações e depressões, muito desejável, livre de fendas e rachaduras, desejável, superfície em boas condições para colagem, isso aí vai ser permitido se atendido as três primeiras, que eu acabei de ler, sem alteração da cor natural, com mínima contração, com mínimo endurecimento superficial e também para evitar a ocorrência de colapso, que é um defeito aí de secagem da madeira. Então, com isso a gente encerra aqui o processo de laminação da madeira. E fazendo aí, né, um breve resumo do que a gente viu nessa videoaula, a gente tem que a laminação, quando ela é feita pelo entorno, ela começa, né, pela a extração das toras de madeira na floresta, ou também aí no plantio florestal, feita a derrubada da árvore, é feito o transporte das toras até a empresa. Geralmente essas toras vão ficar armazenadas no pátio, onde depois é feito, né, para a produção no torno o seu traçamento, que corresponde à diminuição do seu comprimento, juntamente com o descascamento, para depois fazer o cozimento. Feito o cozimento aí das toras, ela vai para o processo de laminação num torno, que vai fazer ali, né, o seu desenrolamento, para que depois essas lâminas elas vão para um processo de guilhotinagem, para ajuste aí, né, de comprimento e largura. Feito a sua secagem, elas podem passar depois aí por um novo processo de guilhotinagem, para, né, fazer novamente o ajuste do comprimento e largura, onde a gente tem aí, no caso, a produção das lâminas, que podem passar aí por classificação dentro da própria empresa. Quanto menor o número de defeitos e quanto menor a ocorrência de nós, mais valorizada é essa lâmina no mercado. Sendo que a gente tem que essa que é a empresa, né, que produz lâminas por torno, ela também gera resíduos. E esses resíduos aí devem ser aproveitados dentro da indústria. E a forma mais comum de aproveitamento desses resíduos é através da queima, porque a queima ela gera calor na forma de vapor, que pode ser utilizado aí especialmente para levar
vapor para a secagem das lâminas na estufa ou até mesmo, né, se a empresa for muito grande, para outros usos, tais como a geração de energia elétrica. Enquanto que na faqueadeira a gente tem ali, né, as toras também sendo obtidas da floresta ou do plantio florestal, levadas até o pátio das toras, onde é feito o seu descascamento, traçamento, só que para a faqueadeira é necessário, eu não vou trabalhar com a tora, é necessário aí que a tora ela passe por um sistema de desdobro, e feito esse desdobro, eu tenho ali, né, blocos, ou peças de madeira serrada, que no caso vão passar por um cozimento, sendo feita a laminação em diferentes faqueadeiras, que podem ser, né, as mais comuns, horizontal, vertical e stay-log. Aí mesmo no município de Alta Floresta a gente vê essa produção por faqueadeiras verticais. Feita a produção das lâminas verdes, elas passam pelo processo de secagem, depois a guilhotinagem das lâminas secas, para a produção aí das lâminas propriamente ditas, que também podem passar aí, né, por um processo de classificação interna para posterior venda no mercado. Essa indústria também produz resíduos, e esses resíduos também devem ser aproveitados, né? De maneira a diminuir os próprios custos e despesas aí da indústria. Uma outra forma também muito usada é a queima desse material para geração de energia. Aqui, pessoal, a gente tem situações que a gente vê aqui a classificação das lâminas. A classe A seria ali aquela lâmina de maior valor estético. A classe B é aquela que já começa a apresentar alguns defeitos, como é o caso aí da ocorrência de nós. A classe C+, que apresenta mais defeitos, né? No caso aí a ocorrência de nós ou menor beleza estética quando comparado à classe B. Temos a classe C, que já apresenta mais defeitos do que em relação à classe C+. A classe C a gente já vê a ocorrência de rachaduras, enquanto que na classe D a gente já vê uma maior frequência de nós. Então, é um tipo de classificação, exemplo de classificação, e essa classificação pode ser adotada dentro da indústria, né, para a comercialização das lâminas. Quanto menos defeito, mais valorizado e mais caro é essa lâmina, né, aí, né, destinada ao consumidor, né? Então, lâminas de melhor qualidade têm aí uma maior valorização no mercado. E com isso a gente tem a produção, né, dessas lâminas. Aqui elas já estão em menor dimensão, porque constitui uma foto de imagem de monstruário, né? Mas essas lâminas são produzidas basicamente, né, para produção de compensados, revestimento de portas, produção de pisos laminados, dentre outros usos. Bem, pessoal, se ficou alguma dúvida, não deixem de entrarem em contato comigo. A todos vocês, muito obrigado e até uma próxima.